Chegou a hora da gente falar e ouvir um pouquinho da voz de Deus. Nós gastamos muito tempo da nossa vida só falando e não tiramos um tempinho para ouvir a voz de Deus. Eu estava com uma palavra preparada, que ela no livro de Efésios lá fala sobre as armaduras de Deus, e quando o pastor aqui falava, Deus mudou e colocou algo no meu coração aqui, está em Jeremias 18, algo que eu já ministrei várias vezes, e eu quero ler com você aqui. Jeremias 18 diz assim: E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão, e então tornou fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem a seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que com barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É uma passagem muito pregada. Jeremias, ele era filho de sacerdote, então pela linhagem era para ele ser sacerdote, né? A família tinha para Jeremias, e eu creio que Jeremias já era preparado para ser sacerdote, mas Deus chamou ele como profeta. Nós passamos o tempo da nossa vida fazendo o nosso preparo, fazendo o que nós imaginamos, o que as pessoas ao nosso redor quer. Mas muitas das vezes não é isso que Deus quer pra gente. Deus tem algo diferente para nossa vida. E Deus chamou a Jeremias o profeta. E um dos profetas que teve, se a gente pode falar assim, uma biografia muito complicada, tempo difícil, tipo de profecia difícil, porque o contexto que Jeremias estava inserido era um contexto muito complicado, mas isso não importa e não impede de Deus trabalhar na minha e na sua vida. Quando nós aceitamos o chamado de Deus, Deus ele age, e Deus ele fala com Jeremias, que é o primeiro capítulo 18, versículo 1, que diz: A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Primeira coisa que Deus fala para Jeremias e pede para ele se levantar. Interessante que Deus falou com ele ali. Deus poderia ter dado todo o contexto que ele queria fazer, e ele disse que não. Ele só disse: levanta-te, desce. Ele teve que levantar e teve que descer até chegar à casa do oleiro. E ali ele ficou vendo aquele vaso na mão do oleiro. Interessante, pastor, que quando a gente vai olhar para o vaso na mesa do oleiro, a gente só vê o vaso, a gente não vê a estrutura. E até ontem a gente estava em casa conversando, eu e a Juliana conversando sobre certas situações. A pessoa, muitas das vezes, ele só vê os 30 minutos que a pessoa pega para ministrar a palavra. Ele só chega na congregação e vê a congregação bonita. Ele só vê a Biasu hoje, mas ele não vê a estrutura que está ali para sustentar aquele vaso. E a estrutura que eu quero colocar para sustentar é a estrutura que Deus nos dá.
Porque a gente não constrói uma casa de um dia para a noite. E Jeremias fica olhando ali o vaso na mão do oleiro, aquela estrutura, aquele homem sentado e o vaso na mão dele. E ele vai trabalhando o vaso, e vai trabalhando o vaso. Interessante que em certo ponto o vaso quebrou. Mas ele não pegou o vaso e jogou fora. Ele pegou o vaso e continuou a fazer um novo vaso. A gente não está livre das situações da nossa vida, de se quebrar na nossa vida. O que nós não podemos sair é da roda. O que nós não podemos sair é do centro da vontade de Deus. Aleluia. Nós não podemos sair do centro da vontade de Deus, seja ela qual for a situação que você está vivendo nesse momento, nesta manhã de sábado. Eu quero te dizer algo: não saia do centro da vontade de Deus. Aí você vai dizer: Cláudio, eu quebrei, a minha vida, essa situação está difícil, você não sabe o que está acontecendo. Ei, eu sei sim, eu sei. Que Deus pode mudar a sua vida. Deus pode pegar esse caco e fazer algo novo. Escuta a voz de Deus. Deus está dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, que lá falarei contigo. Jeremias, ele poderia ter escutado a voz de Deus, ter falado: Deus, fale comigo aqui, e não ter descido. Porque é fácil hoje dizer não para Deus. Nós escutamos quantas das vezes Deus falar com pessoas, pastor? Quantas das vezes eu tenho escutado Deus falar com pessoas nesses últimos tempos? E a pessoa escutar e não colocar em prática. A pessoa escutar Deus falar e virar as costas e se quebrar. Mas deixa Deus fazer algo novo nessa manhã na sua vida. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o caos que você está vivendo. Deixa Deus fazer algo novo. Dói? Sim. É desesperador? Sim. As coisas novas nos deixam preocupados? Sim. Mas nós estamos no centro da vontade de Deus. Imagine aí Deus moldando a sua vida, Deus moldando a minha vida. Quando me apresentaram Jesus, dizia: tua vida vai ser 1000 maravilhas. Eu falei: meu Deus, que coisa boa. Mas é todo dia a gente na roda do Senhor. É todo dia Deus trabalhando. Porque nós somos vasos. E eu prefiro ser vaso de honra. Muitas das vezes nós vamos se quebrar. Muitas das vezes os sonhos vão se frustrar. Muitas das vezes as traições vão vir, os abandonos vão vir. Mas nós continuamos no centro da vontade de Deus. Não é Deus que nos quebra. Muitas das vezes, em algumas situações. E Jeremias, ele contemplou o trabalhar de Deus. E Deus dizia essa situação para falar com Jeremias sobre a nação. Que a nação era aquele vaso. E hoje esse vaso pode ser eu, pode ser você. Deixa Deus fazer algo novo na sua vida.
Você me pergunta, Cláudio, o que eu tenho que fazer? Entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus. Você que já bateu em tantas portas. Você que procura a felicidade no seu casamento, no seu marido, na sua esposa, nas pessoas. Como você vai dar algo que você não tem? Dá uma chance para Jesus. Deixa Ele entrar na sua vida nessa manhã de sábado, 8h21. Deixa Ele fazer algo novo na sua vida. Você fica olhando para a situação e dizendo: acabou, não acabou. Não acabou. Deus é especialista em fazer algo novo. O pastor aqui está aqui do meu lado. Quantas situações, pastor? Em quantos anos de ministério que entrou gente com a vida destruída e saiu com a vida feita, saiu com a vida restaurada. Quantos casamentos, pastor, que o senhor viu ser restaurado? Quantas pessoas que entrou ali naquele... Quantas pessoas, o Abias estava falando de sala pastoral, quantas pessoas que atendeu, pastor, e Deus restaurou? E Deus não pode fazer isso na sua vida nessa manhã? Deus pode te curar aí. Deus pode te restaurar aí. Deus pode fazer algo novo na tua vida nessa manhã. Deus é especialista em fazer algo novo. Nós colocamos a nossa confiança nas pessoas. O profeta Jeremias, ele não correu nas pessoas. O profeta Jeremias, ele não correu, ele escutou a voz de Deus e desceu. Ei, quando nós escutamos a voz de Deus, nós temos que fazer o que Deus está mandando nós fazer. Deixa Deus fazer algo novo na tua vida nesta manhã. Deixa Deus fazer algo novo na tua vida. Deixa Deus restaurar esse casamento. Deus quer restaurar casamento nessa manhã. Deus quer restaurar casamentos nessa manhã. Você que está dizendo aí que vai embora, dá uma oportunidade para Deus fazer algo novo. Para Deus restaurar a tua vida sentimental nessa manhã. Os planos de Deus são melhor. Os planos de Deus são melhor. Ei, ninguém que confiou no Senhor... Eu vou morrer com 600 anos dizendo... Ninguém que confiou no Senhor se decepcionou. A Bíblia não mostra, não dá detalhes que alguém que colocou a confiança no Senhor e se arrependeu. A Bíblia diz: aquele que confiou no Senhor venceu. Josué confiou no Senhor, as muralhas caíram. Moisés confiou no Senhor, o mar se abriu. Elias confiou no Senhor, fogo desceu no céu. Poderia aqui, Esté, a rainha Esté confiou no Senhor, Deus deu livramento ao seu povo. O rei Ezequias confiou no Senhor e o Senhor mudou, acrescentou mais 15 anos. É isso, né, pastor? Sim. O profeta entrou lá e disse: vai morrer. Vai morrer. E ele não brigou, ele não disse nada, ele virou para a parede e disse: Senhor, o Senhor lembra? E o interessante é que antes dele, eu fico imaginando assim, antes do profeta sair no pátio do palácio, Deus disse para o profeta: volta lá. E eu fico imaginando o profeta voltando correndo, dizendo: não vai morrer. Quem confia no Senhor não morre em prova. Se você está vivendo uma prova hoje, e se você confiar no Senhor, você não vai morrer nessa prova. Deserto não mata crente, deserto é escola para crente.
Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Procura a igreja e faça a confissão. Rua Aimorés 181, Vila Santo Antônio. E se querer se batizar amanhã, pastor? Pode ir. Pode ir, pastor, batizar amanhã? Pode ir. O estudo do batismo nós damos depois? Depois a gente conversa. Então Quem o convite... for batizado será salvo, glória. O convite está feito. Pastor, é com o senhor. Graças a Deus, que mensagem maravilhosa ao seu coração. 8 horas e 26 minutos, Abias. Muito bem, 8h27, vamos deixar um louvor para complementar essa palavra e o Espírito Santo falar mais ainda com você. Você que está aí acompanhando através das redes sociais aí, que vai ver essa ministração depois, entrega os seus caminhos ao Senhor. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele fazer algo novo. Confie no Senhor. Confie nele. Adore Ele. É isso que nos mantém de pé. E querer se batizar, pastor? Jesus te ama. Quem crê e for batizado será salvo. Vai lá. Rua Aimorés 81, na Vila Santo Antônio, amanhã, a partir das 9 horas. Deus abençoe, um excelente sábado aí. Sábado que vem, estamos aqui novamente, na Local FM, com o programa A Voz do Brasil para Cristo. Deixa o louvor, esse louvor é lindo. Esse deserto vai ter fim.